Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus, esteja em cada coração e que nós nesse momento possamos aqui, nos preparar para o encontro com Jesus, quando vires na nuvem do céu. Queridos, eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, onde a gente iremos meditarmos aqui nesta noite, um pouquinho, sobre a palavra, do nosso bom e eterno Deus. Então, Irmão, puxa aí para baixo. Nós somos gratos, por estarmos aqui, e somos gratos porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. E nesta noite nós iremos meditar aqui um pouquinho, na palavra de Deus, e São João capítulo 14. Boa noite. São João capítulo 14, o tema dessa mensagem é o caminho até Jesus, Então, João capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 3, depois o versículo 5, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, São João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora vamos ver o versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Queridos, Tomé é conhecido como profeta ou discípulo sem fé, Então Tomé, ele disse: como saberemos o caminho? Irmão, muita gente hoje também conhece a Cristo, mas não conhece o caminho, Muita gente hoje diz: não, eu sei que tem igreja, eu sei que tem Deus, eu sei que tem Jesus, mas fica às vezes pulando de galho em galho, ou fica pulando de igreja em igreja, E Tomé, um dos discípulos, um dos 12, que passou 3 anos e meio com Cristo, quando Jesus estava perto para ir, aí Tomé disse: mas Senhor, me mostra o caminho. Como vamos encontrar o caminho? Como vamos saber o caminho? Irmão, abrem agora as suas Bíblias no livro de Provérbios, fica lá perto de Salmos, capítulo 12. Vamos ler aqui o que o sábio Salomão, ele nos fala aqui sobre a questão de caminho, capítulo 12 e o versículo, desculpe, irmão, 14, 12. Eu inverti. 14, versículo 12, amém? Então, 14 e o versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parecem o quê? Direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Irmão, muita gente está seguindo um caminho. Muita gente está seguindo talvez outros caminhos.
Mas se não for o caminho certo, no final vai ser o quê? Caminho de morte. Né? Irmão Rodrão, eu estava agora ali dando estudo, né? E dizendo lá para a irmã, a Bíblia diz que os perdidos é como areia no mar. Por quê? Porque muita gente vai estar na igreja, mas não vai acertar o caminho. Né? Muita gente pode ter grande conhecimento, mas se não souber quem é o caminho, não vai adiantar. Olha agora o que diz o capítulo 16 também e o versículo 25. Diz assim, ó: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminhos de quê? De morte. Né? É o mesmo versículo do 12, é o mesmo versículo 25. Então, há caminhos, né? Só que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós precisamos conhecer quem é o caminho, né? Quem pode nos conceder a vida quando chegar no final deste caminho. Irmão, vamos agora para Salmos capítulo 37, né? Volta um pouquinho aí, já está em Provérbios. Vamos para Salmos capítulo 37, né? 37 e o versículo 5. Vamos ver o que o salmista também nos fala desse trajeto. Ele diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Então, irmão, a gente percebe, né? A gente percebe que o salmista, ele diz: entrega teu caminho. Por quê? Se nós não estamos sabendo qual é o nosso caminho, Deus ele vai saber. Né? E por isso que ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vai ter coisa, irmão, em nossa vida que a gente não vamos conseguir resolver. Por isso que a maioria das vezes nós vai precisar entregar aquele problema, aquela dificuldade, para que Deus possa nos abençoar por meio daquele problema ou projeto que a gente não temos condição de fazer. Né? Então o salmista ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia. Muitas das vezes a gente confiamos nas pessoas, confiamos no médico, confiamos no dentista, confiamos em pessoa. Quando não temos mais opção, aí diz: agora só Deus. Né? Irmão, e já deveria ter dito: Senhor, resolva. Né? Mas a gente fica arrudeando para depois, quando não dá mais certo. E o bom é que Deus ainda, ele não rejeita, porque se ele rejeitasse, estaríamos perdidos. Irmão, vamos agora para Salmo. Volta em Salmos capítulo 1, né? E o versículo 6. Olha o que nos diz aqui Salmos capítulo 1, né? E o versículo 6. Amém? Ou misericórdia? Amém? Ele diz assim, ó, o versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Né? Irmão, Deus ele conhece o caminho das pessoas que estão vivendo de acordo com a sua vontade. Só que Deus também conhece o caminho das pessoas que estão vivendo no erro.
né? Então, a Bíblia fala que os olhos de Deus estão contemplando todo ser humano da terra, né? Ele sabe quem está no caminho certo e quem está no caminho errado. Então a Bíblia diz, o salmista diz, Davi, né? Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Por quê? O justo não quer dizer que uma pessoa está no caminho, ela sai dizendo, eu sou justo, eu sou bom, eu sou santo. Mas Deus, Ele conhece a vida das pessoas, né? Que nem nós muitas vezes, irmão, podemos julgar e dizer, fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é assim, mas nosso julgamento não é correto, porque nós não sabemos, às vezes, julgar da forma, mas Deus Ele sabe. Por isso que a Bíblia diz, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. As pessoas que estão no caminho errado ou no caminho que não conduz à vida já sabem o que vai acontecer. Irmão, vamos agora para Salmos, né? Salmos capítulo 119, né? Salmos, vai para frente aí um pouquinho. Hoje a gente vamos folhear aqui um bocado da Bíblia, né? Vamos dar uma folheada para a gente, né? Conhecer aí, né? 119 e o versículo 105 é um versículo muito conhecido, né? É um versículo que todos nós conhecemos, amém? Diz aí, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Irmão, para a gente andar nesse caminho, a gente precisa de quê? De luz. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso, irmão Waldemar, que muita gente hoje está errando o caminho porque vai por cabeça de pastor, cabeça de padre, de bispo, de irmão, de sucessivamente, mas não vai pela palavra. E hoje, o que a gente vê as pessoas querendo rejeitar a palavra. As pessoas querem ir contra os princípios. E a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quem tem a lâmpada, quem tem a Bíblia, também vai ter luz para andar no caminho que Deus estabeleceu, que Deus passou também por aqui, porque a gente possamos entender que Jesus, Ele passou por esse trajeto, né? Há 2000 anos, Ele esteve aqui na terra. Ele nasceu, né, da Virgem Maria, Ele cresceu, era um bebê, se tornou uma criança, um juvenil, e se tornou um jovem, e depois se tornou adulto. Então, se eu e você hoje seguir os passos de Jesus, seguir os caminhos de Jesus, onde é que nós vamos chegar? Até o céu. Mas se a gente não for por esse caminho, que é por meio de Cristo, através da palavra, não iremos chegar a canto nenhum, né? Para você ver, Deus Ele sabe, irmão Waldemar, que depois da partida dele, como diz o apóstolo Paulo, muitas pessoas ou lobos vorazes ia entrar no caminho, ia fazer o quê? Ia desviar o rebanho. Por isso que Jesus disse, antes um dos sinais da volta de Jesus, era o quê? Falsos profetas, né? Hoje tem muita gente aí se escondendo atrás da Bíblia, mas não segue o que diz a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
e luz para os meus caminhos. Porque se nós estiver seguindo a Bíblia, nós vamos chegar até quem? Até Jesus. É Ele que nos conduz, é Ele que mostra, e nós não temos como o que? Errar. Tem outro versículo lá em Isaías, eu não consegui achar, mas lá diz o seguinte: vocês vão ouvir atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, né? Então, o caminho nós não temos como errar, porque Deus nos ensina por meio de Jesus, e o Espírito Santo, Ele está nos falando, ó, esse é o caminho, né? Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas segue. E hoje, irmão, infelizmente, muita gente está fazendo o quê? Desviando do caminho, achando aqui é mais difícil, aqui está mais complicado, aqui não dá para ir mais, então eu acho que eu vou regressar, né? E a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Aqueles que estão no caminho, mas chega lá no canto ou no final, retorna, perdeu tudo, né? Como nós disse ontem, não adianta nadar e morrer na beira da praia, né? Então temos que ir. Está difícil sim, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Né? Irmão, agora vamos para Mateus capítulo 7. Então vamos ver aqui o que também o profeta Mateus, né, nos falou sobre essa questão. Mateus capítulo 7 e o versículo 13 e o versículo 14. Amém, misericórdia? Mateus 7. Mateus capítulo 7 e o versículo 13 e 14. Amém? Diz assim, irmão: entrai pela porta estreita, larga é o que? A porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmão, quando a Bíblia diz estreita é a porta, como o Senhor disse aqui ontem, a porta ela está estreita, e parece que agora é que ela está se estreitando mais, né? Então, quando a Bíblia diz entrai pela porta estreita, por quê? Porque a gente sabe que existem muitas outras portas, e a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, também ninguém abre. Então, o profeta Mateus, né, escrevendo as palavras de Jesus, ele diz: ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Irmão, o caminho da perdição é o caminho largo, é o caminho onde pode, onde deve, onde se faz, né, onde tudo é agradável, onde tudo é bom. Mas Jesus diz no final aí, ó, conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Irmão, hoje está todas as pessoas querendo ir para uma igreja, que a igreja se adapta ao seu estilo de vida. Eu estava vendo no Facebook uma pessoa com uma placa, e ele dizendo o seguinte: é para abandonar o pecado, não abandonar a igreja. Exatamente. Hoje vamos fazer o contrário, Né? Em vez de abandonar a igreja, mas não o pecado. Então, é para abandonar o pecado, não,
Mas as pessoas querem abandonar, porque como a igreja fala do pecado, então eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma igreja onde lá não fala de nada, onde pode tudo, onde eu faço tudo, onde eu como tudo, eu visto tudo, assisto de tudo, faço o que posso. E ninguém diz nada. E a Bíblia diz, muitos que estão entrando por ele. Né? E o versículo 14, irmão, ele diz o quê? Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmão, por isso que a Bíblia diz, são muitos chamados, poucos escolhidos. Por isso, irmão, que a gente vê que nós, pessoas que estão no caminho estreito, o que acontece? Está nesse caminho, sabe que é estreito, mas lá no final tem a recompensa. Mas muitos que estão nesse caminho largo, no final a Bíblia diz que é caminho de morte. Né? Aqueles que não estão vivendo no caminho, infelizmente, né? No caminho que Deus preparou, infelizmente, vai estar, né, caindo no final, achando que está numa igreja onde tudo pode, onde tudo no final, vai ouvir dos lábios de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? Então, irmão, vamos agora para Salmo. Volta lá para Salmo, né, capítulo 7, né, e o Salmo 77, desculpa, Salmo capítulo 77, né, e o versículo 13. Aí diz aqui, irmão, lê na tua versão aí, como é que diz? 77, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, e Deus é tão grande como o nosso Deus. Está vendo? Então a Bíblia diz que o teu caminho está no santuário. Nessa minha Bíblia diz santidade, mas é a mesma coisa. Então assim, irmão, porque o salmista diz que o caminho de Deus está no santuário? Por quê? Jesus passou por esse mundo, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Onde é que Jesus está hoje? No santuário, né? Então, lá no santuário é onde está tendo a decisão de cada pessoa, ou para a vida ou para a morte. Então, hoje Jesus está lá intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. O julgamento, o juízo começou em 1844, né? Começou o julgamento, né? E quando vai começar o julgamento dos vivos? Logo por ocasião do decreto dominical. Aí cada um vai ter que escolher ou de um lado ou de outro. Então, por isso que o salmista diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, né? Então, por quê? Porque hoje Jesus, ele passou 1800 anos no primeiro compartimento, que é o lugar santo, e de 1844 para cá ele entrou no Santíssimo. Então ele está hoje no último compartimento e já está com o quê? Com quase 180 anos de misericórdia. Né? E a gente está vendo que essa misericórdia ela vai terminar. Por isso que o salmista está dizendo: o caminho é no santuário. E hoje, irmão,
nós precisamos estudar muito sobre o santuário. Por quê? Porque o santuário vai nos mostrar, para a gente entender o santuário celestial, a gente precisa entender o santuário terrestre. Por quê? Deus diz para Moisés: faça um santuário de acordo com o modelo que eu te der, eu te mostrar pela visão. E Deus deu a visão, e a gente vê que Moisés fez de acordo com o que Deus pediu. E para a gente ver, por isso que o salmista diz: o teu caminho está no santuário. Então nós temos que olhar para esse santuário, porque é ali onde está a decisão de cada ser humano. E para a gente concluir, irmão, volta lá para João, João capítulo 4, 14, e o versículo 14, versículo 4. Então a gente aqui entendeu um pouquinho sobre o caminho. E agora vamos entender como se faz para conhecer esse caminho. João capítulo 14, lembra que a gente leu do 1 ao 3 e pulou do 4 para o 5? Ao versículo 4 diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, Então, quando Tomé diz: Senhor, como nós vamos saber o caminho, Aí Jesus diz no versículo 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o versículo 6, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho, você viu, a gente lemos em João, em Provérbios, em Salmo, Mateus e João. Então, tudo indica, e Jesus ele responde, eu sou o caminho. Então, irmão, se a gente seguir a Cristo, não tem como a gente fazer o quê? Errar. Porque se ele está dizendo, eu sou o caminho, então só tem um caminho. Claro que tem dois, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Mas o caminho de Deus, o caminho verdadeiro, é o caminho que conduz aonde? A vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, ninguém é a verdade é Jesus. E Jesus disse, eu também sou a vida. Caminho, verdade e vida. E se você olhar, irmão Oliver, no santuário tinha três portas. A primeira porta chamava caminho. A segunda chamava caminho, verdade. E a última, vida. Caminho, verdade e apontando para Jesus. Então, no antigo santuário tinha aquela porta do pátio, aquela ali para a entrada, onde o sacerdote tinha a bacia, o altar de sacrifício, chamava caminho. A segunda chamava verdade, onde ficava o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição e o candelabro. Eu vi um pastor na Novo Tempo pregando e falava isso aí do santuário. Então, aí para tu ver. E a última, que é o do lugar santo para o Santíssimo, onde tem aquela cortina, aí chamava vida. Caminho, verdade e vida. É muito importante esse assunto do santuário. Pouca gente conhece. E nós, irmão, pode dizer. E nós, por isso que nós, irmão, temos que estudar bastante o santuário, porque é nesse santuário que vai estar ali
a decisão de cada ser humano. E a gente vai saber, se a gente entender como foi o santuário aqui da terra, como foi o ritual, a gente vai entender. Porque no dia que era feito esse ritual, era tocado as trombetas. Né? A trombeta era tocada e cada dia que tocava o povo dizia, ó, falta 5 dias, falta 3 dias, falta 2. E hoje nós temos que entender que nós estamos vivendo no tempo da expiação. E no tempo da expiação é o momento onde a pessoa afligia a sua alma, confessava os pecados, abandonava seus erros, porque no dia, quem não tivesse uma vida consagrada, era eliminado. E do mesmo jeito hoje, Jesus ele está lá. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós for por ele, não tem como a gente errar. Que Deus, irmão, nos abençoe, né? Que Deus nos ajude, né? A cada dia nos preparar, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que os sinais estão aí. Jesus está às portas, em breve ele vai voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Vamos ficar em pé e vamos orar? Grandioso Deus, soberano, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite onde estamos na tua casa, louvando o teu nome, te agradecendo, Senhor, pela certeza de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai eterno, nós acreditamos que o Senhor nos ensinou e hoje, ó Deus, só erramos o caminho se quisermos, porque o Espírito Santo tem falado, andai por este é o caminho e andai por ele. E se nós for pelo caminho que leva até Jesus, no final receberemos, ó Deus, a recompensa, a vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E o Senhor abençoa também aqui o irmão Valdivan, a sua família, e também abençoa a minha também, e abençoa os irmãos que não vieram, a irmã Dalva, a Manuel, o irmão Ilke, Gabriel. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que eles possam estar aqui, ó Deus, na tua casa, para te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Ajuda, ó Deus, a cada dia estudar a tua palavra, estudar, ó Deus, para não sermos enganados, para no final receber de ti a recompensa, a vida eterna. Leva-nos em paz, nos traz na quarta-feira, se for da tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Pode fechar, pode fechar. Eita, irmão Valdir.